Deus me deu mais uma chance. E eu tô aqui hoje porque eu quero compartilhar com você. Eu passei por 3 grandes cirurgias de alto risco e por esse motivo eu não gravei mais para o canal, né? Então por isso que eu tô aqui hoje. Eu quero compartilhar essa história com você. Uma história que foi muito dolorosa. Eu tô há quase um ano sem fazer vídeos pro canal, porque eu passei por essas cirurgias de alto risco. Mas eu estou retornando, né, há quase um ano depois, para contar para você essa história, né? Foi muito difícil, muito dolorosa, mas eu estou aqui para compartilhar com você. Eu sou a Nelma Santos, eu tenho 50 anos e eu passei por uma cirurgia, né, que fui pega de surpresa. Simplesmente um belo dia eu fui no hospital porque estava sentindo algumas dores e quando eu cheguei lá eu fui submetida a uma tomografia. E nessa tomografia os médicos diagnosticaram que tinha vários tumores dentro e fora do meu útero. E isso mexeu muito comigo, né? Meu esposo estava lá na hora. Nem sei se eu vou conseguir falar. E a médica disse: você está com vários tumores, eu vou encaminhar você para um especialista. E lá eles vão conversar com você e fazer outros exames para saber exatamente como eles vão agir sobre isso. E aí nós fomos, meu esposo fez várias perguntas para essa médica e ela falou, me explicou várias coisas para ele lá. E aí nós fomos para o hospital em São Bernardo. E quando chegou lá, fizeram outros exames, nós ficamos o dia inteiro nesse dia no hospital. E aí, realmente, eu estava com vários tumores de vários tamanhos e o médico falou que já estava até grande e que eu estava com um super útero e que eu ia precisar fazer uma cirurgia de alto risco para retirar o útero, as trompas e tudo que fosse necessário para eu me livrar daquele problema. E as 3 grandes cirurgias que eu fiz, uma foi esterectomia total e radical e outras 2 foram nas 2 axilas. Na axila esquerda eu levei 19 pontos e na direita eu levei 16 pontos. Tive uma complicação na axila esquerda, eu tive aquele probleminha que chama síndrome das cordas axilares, né? Que é quando fica repuxando e você não consegue levantar o braço, você não consegue fazer movimento nenhum e sente muitas dores. Foi horrível. Eu vou colocar uma foto aqui para você ver como que foi as cirurgias e como que eu tava com essa síndrome das cordas axilares aí. Olha aí essas fotos. Essa foto aí eu já fiz cirurgia, estava em casa. E essa outra foi quando deu o problema das cordas axilares. Talvez você me conheça só pelas receitas, sempre sorrindo, né? Sempre descontraída, tudo indo bem. Mas por trás das câmeras, depois, nesse período, eu passei por uma tempestade. Uma tempestade que eu achei que nunca na minha vida eu fosse conseguir superar aquilo. Pensei que eu não ia conseguir vencer aquilo. Passei por uma tempestade horrível, né? E eu tô aqui para compartilhar isso com você, como testemunho, como tudo que Deus, por tudo que Deus fez na minha vida. E eu preciso falar isso com você. Talvez tenha alguém aí do outro lado que está passando por algumas situações, às vezes não é físico, às vezes é emocional. Outras passando por problemas emocionais, passando por dificuldades na saúde e acha que não vai aguentar. Eu vou falar uma coisa para você. Você pode achar que está no fundo do poço, mas eu vim aqui trazer esperança para você. Eu quero te falar uma palavra que me ajudou muito. Salmo 126:5, que diz: os que semeiam com lágrima colherão com alegria. E eu senti isso na pele, né? Eu semeei, eu chorei, eu busquei, eu orei, mas o dia da alegria chegou. Por isso eu estou aqui hoje, para compartilhar isso com você. Eu quero que você receba força, e onde você estiver, eu quero que você receba esperança, eu quero que você receba fé, porque Deus está com você. Você vai vencer isso, eu sei que você vai vencer. Porque quando eu passei pelo meu primeiro processo, a minha cirurgia de esterectomia total, eu estava com 49 anos. E aí além do problema físico, veio um ataque emocional.
Porque minha mãe, ela faleceu com 49 anos com câncer no útero. E você vê como que uma coisa pode afetar você, de verdade. E na mesma hora eu lembrei do que aconteceu com a minha mãe. Veja, eu estava com a mesma idade da minha mãe, eu estava com 49 anos e eu estava com os tumores no útero, justamente a mesma coisa que ela tá. E aí veio na minha cabeça, nossa, será que eu vou morrer como ela morreu? Que minha mãe faleceu 3 meses depois que descobriu o problema. E aí eu fiquei com uma certa tristeza, porque eu falei, gente, eu ainda vou fazer 50 anos, como é que eu vou morrer? E a minha mãe faleceu há muitos anos. Eu ainda era adolescente, né? E eu quero falar para você, ainda há esperança, ainda há cura. Quando a médica, quando eu fui para o hospital, que descobri que eu estava com vários tumores, foi uma coisa assim muito que me pegou de surpresa, porque eu tinha feito vários exames, né? O exame mostrou que eu tinha nada. E de repente eu passei mal, fui para o hospital. Quando eu cheguei lá, numa emergência, o hospital me pediu para fazer um exame de tomografia. E na tomografia apareceu os tumores. E eu digo para você, foi tão rápido que cresceu, que ninguém acreditava que estava crescendo daquele jeito. Quando eu descobri, o maior, que eram vários tumores, o maior estava do tamanho de um limão. E pouco tempo depois, ele já estava do tamanho de uma laranja. Uma laranja grande. E aí ele foi só crescendo. E os outros também crescendo. Mas, graças ao Senhor, ele pôde mostrar tudo isso para que eu me cuidasse, né? E hoje eu estou falando aqui com você como um testemunho de vida, né? Se você está passando por um problema como esse, ou um parecido, não desanima não, não desiste não, sabe? Deus, ele pode surpreender você e ele quer fazer isso. Por isso que eu estou aqui hoje, para dar esse testemunho para você. Quando eu fui diagnosticada com esses tumores, pouco tempo depois eu já estava lá, eu assinando o termo de responsabilidade para fazer a cirurgia. E aí eu fui internada no hospital lá em São Bernardo. E aí os médicos vieram, falaram com a gente, explicaram como ia ser, todos os riscos, né? E meu esposo, depois que os médicos saíram, eu fiquei com ele, e aí meu esposo fez uma oração e ele falou assim para mim: você vai vencer isso. Nos abraçamos, porque eu poderia sair da cirurgia com aquele saco de colostomia, né? Aquela bolsa de colostomia, com um problema no intestino. E a médica, ela foi muito clara comigo e ela disse: olha, isso é muito comum acontecer e você pode até ficar usando o resto da vida com esse problema no intestino, né? Por causa da cirurgia, por causa dos tumores e tudo que estava acontecendo comigo. E aí eu falei para ela: não, eu não vou sair com essa bolsa de colostomia, eu não vou sair, eu vou sair bem. E aí no dia da cirurgia eu fui e fiquei 5 horas na sala de cirurgia. E quando eu saí de lá, meio sonolenta ainda, meu esposo estava lá me esperando. Foi muito difícil. E quando eu retornei, ainda meio sonolenta, ele falou: você venceu. Porque eu saí de lá sem a bolsa de colostomia, né? E foi uma vitória isso. E correu tudo bem na cirurgia, graças a Deus. E aí nós agradecemos ao Senhor. E eu quero dizer para você que está aí achando que não vai conseguir, que está muito difícil, que você não tem forças, você tem força sim. Você vai conseguir vencer isso, sabe? A tua fé em Deus vai ajudar você. Tem uma palavra que Deus falou comigo na hora que eu estava indo para a sala de cirurgia. Salmos 23, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor me consolou com essa palavra. Ele me consolou, ele me confortou, o Espírito Santo, ele estava ali comigo. E eu quero dizer para você,
que por mais difícil que seja, por mais que você tenha chorado, por mais que você ache que não tem forças, por mais que você olhe e por mais que os médicos falem para você que vai ser difícil, você vai conseguir. Não deixe de acreditar que Deus está com você. Sabe, tudo em minha volta, tudo em minha volta dizia para mim que era sério, que assinei o termo, que a médica explicou como seria e os riscos que eu estava correndo e o problema que eu estava com ele era muito sério, né? Como os médicos disseram, eu estava com super útero, né? Mas o Senhor estava comigo lá, sabe? É isso que eu quero passar para você. O Senhor está com você. Mesmo que a dificuldade seja imensa, mesmo que as dores sejam imensas, o Senhor está com você e você vai passar por isso. E você vai dar um testemunho também. Você vai dizer para as pessoas o quanto Ele foi bom com você. E depois que eu voltei da sala dessa cirurgia de esterectomia, e aí eu falei pro meu esposo, vai para casa, descansar um pouco, né? Você tava chorando, ele tava tenso, tava chorando, não tinha comido. E aí eu falei para ele, vai para casa, descansa um pouco, depois você volta. E aí, assim que ele saiu, eu tive um problema. A minha cirurgia começou a sangrar muito, muito, muito. E aí a cama ficou cheia de sangue, o lençol, a roupa do hospital que eu tava com ela, ficou tudo cheio de sangue. E aí os médicos vieram, uma enfermeira viu e chamou os médicos. E aí os médicos vieram e falaram que eu ia precisar voltar para a sala de cirurgia. Só que aí eu me apeguei com Deus, eu falei, não, eu não posso mais voltar para a sala de cirurgia, Senhor, o Senhor pode arrumar o que está aqui acontecendo, o Senhor pode estancar esse sangue. Porque eu estava pensando, eles vão abrir tudo de novo, eles vão mexer aqui, como é que vai ser? Aí não vou aguentar isso. E aí, naquele momento ali, os médicos tudo já combinando como que ia fazer para me levar de volta para a sala de cirurgia, o sangramento parou de sair. E eles tinham tirado o curativo, porque estava jorrando sangue assim pelo corte. Eu nunca vi aquilo. Parecia uma hemorragia. E aí, de repente, parou de sangrar pelo corte, parou o sangramento. E aí eles falaram, olha, o sangramento está parando. E aí parou realmente o sangramento. E eles falaram, vamos fazer os exames para saber por que estava sangrando. E não tinha nada. Simplesmente parou de sangrar e eu fiquei bem, graças a Deus. E nessa cirurgia de esterectomia, o corte foi horizontal, como se fosse uma cesárea, né? E eu levei 23 pontos, porque estava tudo muito grande e aí eles tiveram que cortar dessa maneira, né? Bom, aí eu me recuperei daquela hemorragia ali, graças a Deus, foi o Senhor que fez aquilo, tenho certeza que foi. E aí fiquei no hospital 4 dias, depois me deram alta, eu vim para casa, né? Meu esposo cuidou de mim, minha família, minha filha, meu filho, tava todo mundo lá para cuidar de mim e cuidaram de mim, até meu netinho, que tava lá, ele toda hora pegava na minha mão, você vai para cama, vovó? Ele falava para mim. E aí passei pelos cuidados, só que aí 3 meses depois eu descobri que eu precisava fazer mais 2 cirurgias. E dessa vez seria nas axilas. Eu estava com alguns nódulos, né? E aí precisava fazer a cirurgia. E aí eu enfrentei mais uma vez todos os exames, todos os questionamentos, as dúvidas, tirei tudo com o médico e aí eu recebi o diagnóstico que era uma cirurgia de risco. Mas aí o Senhor disse, eu estou com você. Mais uma vez eu vou com você e você vai vencer isso. E aí eu comecei a fazer os exames, depois de 3 meses da esterectomia, já comecei a fazer todos os exames para cirurgia dos axilas. Só que aí os médicos falaram para mim, você vai precisar esperar um pouco, porque você fez uma cirurgia grande, né? Você retirou órgãos, então você vai precisar esperar um pouco para poder fazer essa nova cirurgia. E porque eu tinha perdido muito sangue, né? E aí eu fiquei no processo ali, passando nos médicos e acompanhando, eles acompanhando para ver como que estava e estava crescendo também. E isso aqui, gente, era do tamanho de um limão, né? E doía muito, 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 muito. E depois de 8 meses, eles falaram, agora você está pronta, vamos fazer a cirurgia. E aí eu fui internada novamente. 10 meses depois,
eu estava novamente na mesa de cirurgia. Estávamos no hospital, fizemos todo o processo para fazer a cirurgia, e aí o médico falou que ia fazer as 2 axilas no mesmo dia e que eu ia precisar de alguém que cuidasse de mim, né? E meu esposo, claro, ele estava ali e ele falou, não, eu vou cuidar, eu vou fazer tudo o que eu puder para que ela fique bem e se recupere bem. Meu esposo é um amor, gente. E aí eu fui para a sala de cirurgia, a cirurgia demorou quase 4 horas e eu fiquei inchada, muito inchada, muito inchada, muito inchada. O meu rosto desse tamanho, meus braços incharam bastante. Eu senti muitas dores. Foi um processo muito, muito, muito difícil. E aí, quando eu voltei da sala de cirurgia, ainda sonolenta, meu esposo estava ali, nós agradecemos a Deus, porque ele me deu forças para mais aquele processo ali. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como que tá, né? Depois de 10 meses, faz 10 meses que eu fiz a cirurgia e tá muito bem, né? Tá bem cicatrizada. Na axila esquerda eu levei 19 pontos. Na axila direita eu levei 16 pontos. Eu saí do hospital com os drenos, né? Nas 2 axilas. E era horrível aquilo, doía bastante. Quem já fez cirurgia nas axilas sabe que é muito, dói bastante, bastante mesmo. E aí eu fui para casa, não podia pijar o cabelo, não podia fazer nada, não podia movimentar os braços. E aí meu esposo me dava comida, arrumava o meu cabelo, tudo que eu precisava ele fazia para mim, tudo, 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 né? Sobre banho, sobre tirar roupa, sobre trocar roupa, tudo, 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 tudo. E ele fazia o curativo também, até o dia que não precisou mais fazer. E aí, depois de um determinado tempo, eu acho que foi depois de uma semana mais ou menos, eu fui tirar os drenos das axilas, tirar os drenos, depois tirou os pontos com 15 dias e foi cicatrizando e graças a Deus hoje eu tô aqui para contar isso para você. E eu quero dizer para você, Deus esteve comigo ali. E naquele momento eu lembro que eu chorava bastante e teve um momento em que Deus falou novamente no meu coração com um versículo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ah, como o Espírito Santo me consolou. Como ele me consolou com esse versículo. Como Deus me deu forças para passar por esse processo, né? E eu quero dizer para você que ainda no meio de tudo essas 2 cirurgias, eu tive um problema de hérnia de disco, né? Foram 4 hérnias de disco. Da T1 até a T5 eu tive problema. E mesmo assim o Senhor esteve comigo e grandes milagres aconteceram na minha vida. Quem me conhece sabe, porque eu conto. Quem me conhece sabe, porque eu conto isso para todo mundo, né? E as pessoas às vezes falam assim, nossa, como é que você aguentou? Não fui eu que aguentei, foi Deus que me deu forças para aguentar. E aí no meio, gente, de todo esse problema que eu passei, eu ainda tive um probleminha na axila esquerda, que chama síndrome das cordas axilares. Eu falava que era um cordão, porque era igual um cordão. Prendeu aqui e eu não podia levantar o braço mais que isso aqui. E ele veio pelo braço todo e chegava aqui no dedo. Tudo isso aqui repuxava até a axila. E eu tirei foto e eu vou colocar foto aqui para você ver. Olha essa foto, gente. Olha como que tá essa cordinha esticada. Isso doía muito. Isso doía, gente, doía. E graças a Deus também, depois de um período, tudo voltou ao normal, porque Deus estava ali, Deus estava ali. E Deus, eu orei ao Senhor, falei, Senhor, tantas coisas, o Senhor me livrou, e agora esse problema aqui, eu tenho certeza que o Senhor está comigo, eu tenho certeza que eu vou vencer mais isso. Eu me emociono, gente, para falar, porque foi muito difícil.
muito difícil. Só sabe quem já passou ou quem está do lado de quem está passando, né? E minha família sabe. Meu esposo sabe como foi difícil. À noite para dormir, para levantar da cama, não podia, porque não podia forçar os braços. Ele me levantava, ele me deitava. E assim o Senhor foi me fortalecendo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que tudo isso que eu passei me fez uma pessoa mais forte. Eu tenho certeza disso. Só pelo susto de ter o diagnóstico que minha mãe teve e depois eu sobrevivi, né? Isso já me deu força. E aí depois por esse outro processo, ele me deu força, o Senhor me deu força. Eu quero compartilhar isso com você porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão passando por situação de medo, de insegurança, de angústia e acham que não vai conseguir vencer. Não dê ouvidos às vozes que estão querendo afundar você, que estão querendo matar você. Você precisa olhar para dentro de você e buscar forças em Deus, porque é Ele que vai te ajudar. É Ele que vai confortar o seu coração. Eu estou aqui para compartilhar isso com você, porque eu sei como vem ataques aqui, ó, na mente, né? Dizendo que talvez é a última vez que você vai ver aquela pessoa que você ama. Talvez você nunca mais vai abraçar aquela pessoa. Eu sei o que é isso, porque eu passei por isso, né? E eu quero dizer uma coisa para você. Aproveite cada momento da sua vida. Aproveite cada abraço, cada beijo, cada olhar. Aproveite, porque a gente nunca sabe qual é o último dia. Vai ser um dia que a gente vai fazer isso, vai ser a última vez, né? Então, vamos aproveitar a vida. Eu digo para você, isso tudo que eu passei me fez mais forte. Agora, eu já dava valor à vida, agora eu dou muito mais. Agora eu não perco a oportunidade de falar do amor de Deus e de falar do milagre que Ele fez na minha vida. Eu não perco a oportunidade para falar, por isso que eu estou aqui hoje. E foi por esse motivo que resolvi gravar esse vídeo. No meu canal tenho receitas, mas hoje eu quero compartilhar esperança, fé e força. É isso que eu estou fazendo aqui hoje. Porque comida alimenta o corpo, mas esperança alimenta a alma. Esse é meu propósito de vida. Levar esperança, levar amor, levar força, levar propósito, sabe? E cada momento que eu passei, tudo que Deus falou comigo, eu escrevi. Escrevi as orações, escrevi reflexões, escrevi palavra, eu escrevi tudo. Tudo que Deus falou comigo nos momentos de dor, de choro, de tristeza, nos momentos em que a minha mente queria se entregar. Eu olhava para a palavra de Deus, eu olhava para Deus e eu falava, não, eu preciso ver o meu netinho crescer. Eu preciso brincar com o meu netinho. Eu preciso amar o meu netinho. E aí, hoje eu tenho mais um netinho, né? Eu tenho o Benjamin e eu tenho o Joaquim. Duas pedras preciosas na minha vida. E esses momentos que eu passei, eu escrevi tudo. Isso foi depois que eu podia escrever, porque no início eu não podia, né? Porque eu não podia movimentar os braços. E aí depois que eu melhorei da síndrome das cordas axilares, eu comecei a escrever. E eu percebi que eu precisava de um refúgio, né? Para minha alma. E essa palavra, essas reflexões, essas orações que eu escrevi, que Deus falou no meu coração naquele momento de dor, eu vi que aquilo ali se tornou um refúgio, né? E aquilo me fortaleceu muito, muito mesmo. E agora eu quero fazer uma oração por você. Eu sei que vai ser uma oração curta, né? Porque eu não posso demorar muito tempo. Mas eu sei que o Senhor ele vai te tocar. Eu sei que Ele conhece você. Ele conhece as tuas dores, a tua aflição, as tuas lágrimas. Ele conhece tudo que você está passando. E eu sei que Ele vai te visitar aí onde você está. Eu sei que, por mais difícil que pareça, eu quero que você lembre disso que eu estou falando para você. Se eu passei por essa situação e eu estou aqui para te falar isso, você também vai conseguir. Não desista de você. Se você puder fechar os seus olhos, se você ouça essas palavras, ouça essa oração, deixe Deus falar com você. Senhor, neste momento,
eu coloco cada pessoa na tua presença, Senhor. Meu Deus, tu sabes do que cada pessoa está precisando. O Senhor sabe, Pai, das aflições, das dores. O Senhor sabe dessa pessoa que está sobrecarregada. O Senhor sabe, meu Deus, dessa dificuldade que essa pessoa está passando, Pai. Meu Deus, desse silêncio, Pai. Meu Deus, o Senhor sabe de tudo, Senhor. E eu sei que o Senhor pode visitar essa pessoa neste momento, Senhor. Meu Deus, vem aliviando, Senhor. Que o Senhor possa derramar da tua força, meu Deus, do teu renovo, meu Deus, da tua esperança. Pai querido, vem com o teu toque especial sobre esta casa, sobre esta família. Meu Deus, sobre este casal, meu Deus, que está chorando, Senhor. Um momento de dor, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço neste momento. Vem, Senhor Deus, com o teu alívio. Seja, Senhor, socorro na vida desta pessoa, Pai. Meu Deus querido, que o Senhor venha, meu Deus, acalmar essa tempestade. Pai queridos, que o Senhor venha curar essa ferida, Pai. Meu Deus, eu te peço, entra com o teu mover, Senhor. Pai queridos, os momentos de aflições, o Senhor sabe, Pai. Meu Deus, assim como eu passei por esta fase tão difícil, Pai. Mas o Senhor olhou para o meu coração. Meu Deus, olha para este coração neste momento, Senhor. Meu Deus querido, restaura. Meu Deus, essa dor que parece que nunca vai cessar, Senhor. Meu Deus, o Senhor pode curar nesse instante, se o Senhor quiser. Pai querido, eu acredito a cada dia na Tua palavra, no Espírito Santo, que és o Consolador. Consola, Senhor Deus, esta mulher, Senhor. Meu Deus, consola, Senhor Deus, esta vida, Senhor, que está me ouvindo neste momento, Pai. Meu Deus, que haja, Senhor Deus, o Teu mover neste momento e que essa pessoa sinta a Tua presença aí onde ela está, Senhor. E eu creio, Senhor, que hoje é um dia de recomeço, em nome de Jesus, e amém. E eu quero falar uma palavra para você. Enquanto há vida, há esperança, e enquanto há Deus, há milagre. Então, há milagre para você. Não desista dos teus sonhos, da tua vida, da tua família. Não se entregue à enfermidade, não entregue a sua alma para a doença, dizendo que não tem jeito. Tem jeito sim. É por isso que eu estou aqui hoje, para falar para você que através de tantos diagnósticos ruins que eu recebi, e mesmo assim eu estou aqui, ó, firme, para mostrar para você que pode acontecer um milagre na sua vida. E eu quero te falar, o mesmo Deus que me sustentou, que me deu forças, me deu coragem, me deu tudo que eu precisava para vencer, Ele também está com você aí. Você não está sozinha, não. Deus está com você e você vai vencer esse problema que está passando. Não se entrega, não se entristece. Você pode até chorar, mas como diz aquele versículo que eu acabei de falar para você, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A sua história não vai terminar na dor, você vai vencer isso. Se esse meu testemunho falou com você, escreve aí nos comentários. Eu recebo, eu creio e eu vou vencer. Você nasceu para vencer. Não desanima não, não desiste não, não entrega os pontos. Sabe, por mais difícil que seja, você vê, eu me emociono, eu choro quando eu lembro, mas é um choro de alegria, não é de tristeza, é de alegria, porque eu tô aqui hoje para contar isso para você. Eu estava com 49 anos, agora estou com 50 anos, e a minha mãe não teve o mesmo privilégio. A minha mãe, ela se entregou à doença, e ela faleceu aos 49 anos. E eu digo para você, você vai vencer, assim como eu venci. Não desanima. Escreve aqui nos comentários se você está passando por alguma dificuldade, alguma luta. Coloca seu nome, coloca sua dificuldade, deixa eu falar com você, deixa eu orar por você. Se você quiser, coloca aqui nos comentários que eu vou estar apresentando a Deus o seu problema. Eu vou orar junto com você. Porque eu sei muito bem como que é você se sentir só. Eu sei muito bem como que é você sentir passar por uma guerra e talvez você, dentro de você, diz assim, você não vai conseguir. Eu sei como que é isso. Sabe, a nossa maior luta é aqui dentro. Não é nem no corpo, não é aqui, ó. E eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Então agora você já sabe, a partir de hoje os meus vídeos não vai ter só receita. Eu quero conversar com você, eu quero mostrar cada dia para você como Deus é maravilhoso. Tem milagre para você aí, tá bom? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, está passando por algumas lutas,
por doenças, por fraqueza espiritual, por às vezes dificuldades, às vezes dores assim na alma, às vezes não é doença no corpo não, às vezes na alma mesmo, a ferida, às vezes a pessoa foi desprezada, sabe? Ela foi largada, o casamento foi destruído, tudo isso abala muito a pessoa, deixa a pessoa ferida e eu tô aqui para te ajudar. E se você precisar da minha ajuda, pode contar comigo. Eu vou orar por você, sempre. Então, deixe seu nome aqui, deixe seu problema aqui, deixe sua frase profética, eu vou vencer, eu creio. Você nasceu para vencer. Eu tinha esquecido que eu falei que eu ia mostrar para você a cicatriz como que tá. E depois de 10 meses, 10 meses que eu fiz a cirurgia, está assim, ó. Deixa eu ver se dá para você ver aqui, ó. Tá vendo? Aqui é essa e aqui é essa daqui, ó. Elas são grandes, gente. Ela vem daqui, ó. Ela vem daqui até aqui, ó. Mais ou menos, até aqui, ó. Ela vem daqui até aqui. Ela passa todo o braço aqui, ó. E eu digo para você, essas cicatrizes que ficaram no meu corpo me faz lembrar todos os dias de onde o Senhor me tirou. E eu olho para a cicatriz e eu falo, eu venci. Eu venci. E isso me dá mais força. E por isso que eu estou aqui compartilhando isso com você, que é para você ter essa força, para o Senhor te surpreender, assim como Ele me surpreendeu. Não desista, continue com seu sorriso lindo e continue, porque a vida é maravilhosa. Deus te abençoe, foi um prazer muito grande contar a minha experiência aqui para você. Deus te abençoe, que a palavra do Senhor fortaleça o seu coração todos os dias da sua vida.